Desde 2011, eu já estava nos Estados Unidos, eu tive cinco ataques do coração, 8 procedimentos no coração, 8 stents. A minha válvula aorta foi reparada ou arrumada 2 vezes. E em 2017 eu tive um derrame. Fiquei 9 meses aproximadamente de andador. Depois, quase 1 ano com a bengala, tendo que ser dirigido de carro para lá e para cá. E eu queria propor para vocês que vocês pensassem na sua própria vida sem pensar que Deus talvez não respondeu a sua oração. Por que Deus respondeu a dele e não respondeu a minha? Uma senhora uma vez me procurou e disse, por que a minha filha, ela ficou brava depois do meu testemunho, disse, por que minha filha de 13 anos morreu e você está aí? E eu aprendi uma lição muito dura, aprendi que está tudo bem dizer, eu não sei, porque nós não sabemos. Eu queria também levantar um ponto em que os milagres são condicionais. Por que condicionais? Porque Lázaro voltou a morrer quando ele ficou velho. Porque o aleijado morreu. E porque eu não quero que daqui um tempo, se vocês ouvirem que eu tive um ataque fulminante do coração e descansei, vocês tenham a impressão de que o milagre não foi feito, ou que Deus falhou. Não, só a missão foi terminada. Eu queria que vocês conservassem esses pensamentos na mente. Quando, uma das vezes em que eu comecei a perder o fôlego, eu não conseguia respirar mais, e sem oxigênio você não se anima, você não quer fazer nada. Eu tinha que parar para respirar entre uma colherada e outra. Eu tinha que parar na escada que subia para o 2º andar da minha casa, no meio dos degraus, para poder recuperar o meu fôlego. E eu pedia para Deus todas as noites que me deixasse descansar. Eu dizia, eu já cumpri a minha missão aqui. Eu tenho 50 anos, meus filhos estão criados, meu negócio está andando bem, eles sabem tocar, está tudo certo para mim. A minha esposa me disse uma frase muito importante. Ela disse, você não tem que perguntar, você está sendo egoísta, você só está pensando em você. Eu fui internado no hospital, meu batimento cardíaco era 27. É quase uma linha reta. Eles tinham que manter a adrenalina na minha veia, a nitroglicerina na minha veia constantemente. Isso dá uma dor de cabeça que vocês não têm noção quanto é essa dor de cabeça. Eu já sofri muito de enxaqueca, e enxaqueca é café pequeno para o que eu estava sentindo. E eu clamei a Deus aquela noite, e eu falei para Deus, ou o Senhor tira essa dor de cabeça minha, ou o Senhor me leva, porque não consigo dormir por vários dias, eu estava na UTI por vários dias. E eu ouvi uma voz no meu ouvido, que nós todos devemos aprender a ouvir, dizendo assim para mim, isso é só um teste, você vai ficar bom. Eu dormi por 3 horas consecutivas depois disso, acordei com dor de cabeça outra vez, orei de novo, escutei a mesma voz, com a mesma frase, dormi outra vez por 3 horas, acordei de novo, igual o Josué, foram 3 vezes eu recebi exatamente a mesma mensagem. Isso é só um teste, você vai ficar bom. E quando eles descobriram que um dos stents que eu tinha em mim saiu do lugar e tampou minha artéria que vai para o coração, para o pulmão, 100%. Está 100% tampada. E, inclusive eu tenho meu pulmão esquerdo 30% menor do que o outro. Os dias frios não me fazem muito bem. E quando eu saí do hospital, eles resolveram o problema. Um médico jovem foi guiado por Deus para me ajudar a resolver o problema. Quando eu saí do hospital, eu falei para minha esposa, nossa, eu estava emocionado. Eu falei, um dia eu quero perguntar para Deus por que Ele me salvou. E ela disse, você não tem que perguntar para Ele por quê, você tem que perguntar para quê. E aí começa a história dos testemunhos que vocês vão ver. Rapidamente, o nosso tempo é bem curto.
como eu tenho oficina mecânica e compro e vendo carros, um amigo brasileiro colocou no Facebook o meu sistema, e todo brasileiro que chegava lá, eu instruía como transferir o carro, eu dava as dicas, já entregava o carro no nome dele, e as pessoas diziam, eu vim aqui estudar 1 ano, então eu dava 1 ano de garantia num carro usado para eles. E eles começaram a espalhar isso. E a coitada da minha esposa, porque eu falo muito, então ela entra em problema junto comigo, né? Então eu disse, olha, tem um detalhe só, vai ter comida brasileira na minha casa toda sexta-feira à noite. E o brasileiro que vai para os Estados Unidos está com aquele desespero de comida, saudade da comida brasileira, né? Então a coitada da minha esposa cozinhava e eles iam para a minha casa, só que tinha um truque. Eu disse, vocês vêm estudar a Bíblia, vocês vêm comer, mas vocês vão estudar 1 hora de Bíblia comigo. E nós começamos a ter estudos bíblicos. 4 casais, sendo que um deles tinha a sogra e o filho. Todos foram batizados, para a glória de Deus. Já falei, tira a minha pessoa da figura. Você não faz nada, você não converte ninguém. Eu contei na casa do Dr. Wilson ontem à noite que um amigo meu de muitos anos estudou a Bíblia comigo 2 vezes, completo, aqui no Brasil. Deixaram de fumar, deixaram de beber, criaram as filhas na escola adventista, ele nunca se decidiu pelo batismo, e eu me achava um fracasso. Porque contando para vocês, eu mencionei a palavra eu várias vezes, e aí está o segredo. O eu não funciona com Cristo. Quando você tira o eu da figura, é quando Deus pode trabalhar com você. Quando você acha que você é alguma coisa, não funciona. O Evangelho e a Bíblia é uma coisa quase impossível de convencer alguém. Só não é impossível porque o Espírito Santo trabalha. Ninguém faz nada. Todos os 4 casais têm gênios diferentes, mentalidades diferentes, vêm de um background diferente. Como que eu posso, com a mesma linguagem, com o mesmo estudo bíblico, converter 4 casais? Com todo esse estilo diferente de vida. O Espírito, ele personaliza para cada um, porque Ele é nosso Pai, Ele criou você, criou eu. Ele sabe o que vai funcionar com cada casal. Um dos casais era espírita, mas espírita religioso mesmo. E nos 3 primeiros estudos bíblicos, quando eu abria a Bíblia, a esposa dele estava sentada em frente de mim, ela fazia careta, fazia cara de nojo, toda vez que eu abria a Bíblia. Não era ela que estava fazendo cara de nojo, obviamente. Depois do 3º estudo, eu vi o Espírito Santo pegar ela na minha frente. Se você não experimentou isso ainda, não é tarde. Faz um trato com o Espírito Santo e diz assim, essas histórias... porque eu esqueci de contar um detalhe. Quando eu vi vocês todos sentados aqui, eu participei dessa igreja desde 69 até o ano 2000, quando eu mudei para os Estados Unidos. E eu era a pessoa mais crítica que já sentou nesses bancos. E eu digo, dando risada, digo para os meus amigos que Deus tem um senso de humor fantástico. Porque Ele olhou para o meu jeito sarcástico de julgar essas mesmas histórias que eu estou contando para vocês. Hoje eu sentado aí dizia, pastor, na minha mente, diminui essa história aí que está meio... A igreja vai ficar vazia, não faz assim não. Então eu digo para vocês que o relacionamento com o Espírito Santo e com Deus é um carrinho de montanha-russa. Eu estou desafiando você a começar isso com Ele. Quando você senta... Você só sai desse carrinho quando terminar o trajeto. E se prepara, porque é fantástico. Foi por isso que eu me emocionei. Ver o que eu sempre escutei, eu sempre li acontecer na minha frente. E eu sabia que não era eu. Esse casal se batizou. Quando todos se batizaram, eu disse para minha esposa, eu acho que a minha missão acabou. Eu sou ancião numa igreja americana lá, que eles me colocaram como chefe do departamento de estudos bíblicos. E eu disse para ela, acho que a minha missão acabou, porque eram esses casais, não chegou mais ninguém, eu não conheço mais ninguém, eu já tinha o ministério dos livros na oficina,
E eu relaxei. E orei a Deus. Falei, o senhor podia me revelar se é isso mesmo? Se é só isso aí mesmo que vai acontecer? E aí eu recebi a ligação do pastor 3 semanas depois. O pastor da igreja dizendo para mim, olha, tem um rapaz que veio aqui no nosso escritório durante a semana. E ele disse que quer ter estudos bíblicos. Você podia ligar para ele? E me deu o número do telefone desse rapaz. Eu liguei para ele e achei muito estranho. Muito obrigado. E eu liguei para ele e achei muito estranho porque ele não quis me encontrar na casa dele. Depois eu falei, na minha casa, também não. E na igreja, também não. E ele marcou para encontrar comigo num parque, perto da minha oficina. Domingo de manhã, lá vou eu com a minha biblinha embaixo do braço. Quando eu desço do carro, vocês conhecem a expressão bad boy? Conhece essa expressão? Pensa um pouquinho. Pensa numa imagem que você vai fazer assim. Isso é uma lição para nós. A gente está acostumado às vezes a sentar na igreja e entra alguém e fala, você lembra desse cara? Esse cara foi que roubou dinheiro da igreja 20 anos atrás. Ou aquele cara que adulterou 10 anos atrás, você lembra? Esse julgamento tem que acabar. Porque Deus olha para cá e vê todos eles como seus filhos. Estão num caminho errado, estão fazendo coisa errada, mas é filho dele. Foi por ele que Jesus morreu também. E eu desço do carro e vejo aquela imagem e disse, não tem lugar melhor para morrer do que estar com a Bíblia debaixo do braço, né? E eu cheguei para conversar com eles, todos cobertos de tatuagem. Um deles tinha a cabeça inteira, uma obra de arte, assim, a cabeça dele. As costas todas eram um tigre enorme. Ele tem a parte branca do olho tatuada de azul escuro. E eu cheguei lá e disse para eles, ponham as Bíblias de lado. Conta para mim, como é que você conheceu o Evangelho? E cada um contou a sua história, nós estabelecemos uma amizade. Aí um deles parou e disse, e você, como é que você conheceu o Evangelho? E eu contei a minha experiência. Interessante notar que essas pessoas têm 2º ano primário, 4º ano primário, e têm as frases mais impactantes que eu já ouvi na minha vida. Vou contar rapidinho uma experiência que um deles disse para mim. Nós estávamos fazendo vídeo, vocês vão assistir os vídeos. Eu ia trazer eles aqui. Um empresário amigo meu americano estava disposto a pagar as passagens todas deles para vir para cá. E infelizmente, pelo recorde deles, a Interpol brasileira, a Interpol no Brasil não aceita eles entrarem aqui. Eu tirei os passaportes para eles e eu recebi uma carta do sistema de justiça dos Estados Unidos dizendo para mim, antes de você levar eles, comprar passagem, é melhor você ir na sua embaixada e ver se é possível levar eles. E a embaixada disse, não traz porque não vai entrar aqui. Então, na última hora correndo, Deus providenciou tudo e a gente tem 3 vídeos que vocês vão assistir deles contando as próprias histórias. Mas um deles, na hora que a pessoa que eu pedi para vir estava gravando o vídeo, eu faço uma pergunta no final do vídeo, que foi a mesma que eu fiz para o... Como é que é o nome dele? Me ajuda? Silo. Eu disse, o que é Jesus Cristo para você? E aquele cara sério que estava conversando, põe os braços para cima, abre um sorriso no rosto, falou, ele é tudo para mim, eu não consigo viver sem ele. E ele deu aquele sorriso e uma tristeza, porque sem querer, a pessoa que estava gravando o vídeo pergunta assim, menciona isso, disse, você está assim porque é o primeiro amor, né? Por isso que você está assim todo feliz, é o primeiro amor. Que coisa triste. Esse primeiro amor nunca devia morrer. Olha a resposta desse rapaz. Esse todo tatuado que eu estou falando. Ele vira para o cara que está gravando e falou assim, você quer gravar meu testemunho? Grava isso que eu vou te falar. Não é o primeiro amor, é o único. São pessoas que vivem, eu me lembro, quando eu assisto eles, eu me lembro dos apóstolos. Aquela empolgação, mas não é um dia, não, já fazem 5 anos que eu trabalho com eles. São 13. O 10º foi batizado dia 15 de abril, agora. Vocês vão ver ele, o nome dele é Rubens, vocês vão ver no 3º testemunho. Nosso tempo não dá para eu colocar
todas as experiências que eu tenho com eles. Eu sou culpado se alguém da família Rossi chegou tarde hoje, porque a gente saiu de lá quase meia-noite ontem. Lembra quando eu falei para vocês dos milagres são condicionais? Eu gostei muito do que o pastor falou aqui. Para de reclamar. Não ponha seu foco. Eu vou parafrasear o que um dos presos falou. Não ponha seu foco em Satanás. O cara que estava gravando, Adventista do Sétimo Dia de berço, estava provocando eles para dizer coisa dark, coisa ruim que eles tinham feito. Porque a gente gosta, né, de sensacionalismo. Está lá no fundo da gente. Um dos presos parou e disse para ele: você quer gravar coisa dark que eu fiz? Você quer saber? Pensa em uma coisa bem ruim, a mais dark que você já pensou. Pensa, eu fiz pior que isso. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu não estou aqui para engrandecer Satanás. Eu estou aqui para engrandecer a Cristo. E virou para ele e disse: vocês que nasceram na igreja engrandecem demais o nome de Satanás. Vocês não leem Ellen White, não? Ela diz que você tem que saber quem é Satanás para saber se defender, não para levantar, porque nós dizemos assim: olha, você viu, eu vinha para cá e a minha mala quase foi para Tóquio. História verdadeira, minha mala ia para Tóquio. Você viu o que o inimigo está fazendo para eu não vir aqui? Eu vim aqui porque Deus me trouxe para cá. As coisas ruins acontecem para quem segue a Cristo. Olha como morreram os apóstolos. Ele nunca garantiu para você que você vai seguir a Cristo e a estrada vai ser todinha pavimentada para você. A gente tem essa falsa consciência de que andar com Cristo é um negócio. É vendido, está no nosso sangue, o nosso DNA é de Satanás. Paulo diz: em pecado eu nasci, em pecado minha mãe me gerou. O que eu quero fazer de bom eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo falou isso. Uma das coisas que eu não posso deixar de mencionar, se você ouvir de alguém que os livros de Ellen White são ultrapassados ou não foram inspirados por Deus, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou contar agora. O Alfonso, que vai ser o primeiro que vai ser mencionado aqui, o crime que ele cometeu ia dar prisão perpétua para ele. Ele vai contar para vocês. E ele falou: bom, eu vou ficar aqui o resto da minha vida na cadeia, eu tenho que me instruir. Ele foi para a biblioteca. Todos os livros de Ellen White estão na biblioteca da prisão. Todos. Ele pegou Patriarcas e Profetas e leu em 3 dias. Falei: nossa, eu não li em 3 anos, né? Ele falou: mas que coisa estranha, esse livro menciona toda hora os livros da Bíblia. Isso foi há mais ou menos uns 15 anos atrás. Você imagina que há 15 anos atrás alguém nesse planeta nunca ouviu falar da Bíblia? A gente só escuta em carta missionária, não é isso? Lá no meio da África, sim ou não? Ele nunca ouviu falar da Bíblia. E quando ele começou a ver a Bíblia, os textos, ele chegou para o carcereiro e falou: eu quero uma Bíblia. O carcereiro falou: tem umas religiões que vêm aqui, está aqui. Deu a Bíblia para ele. Ele leu a Bíblia toda em menos de 1 ano. E aí vem as frases célebres que eu falei para você, que esses caras sem estudo falam, que põe a tua cabeça assim. Eu falei uma delas para o Ricardo falou: para, eu tenho que escrever isso, porque não dá para pensar. São 3 linhas e a tua cabeça. Não? Ele disse que ele foi para a cela dele, começou a orar e disse: Deus, o Deus que ele conheceu ali, né? Deus, eu já li a Bíblia toda, e agora? Ele disse que ele escutou falando assim para ele: agora que você leu a Bíblia toda, você volta e começa a ler verso por verso, até você compreender. Presta atenção no que eu vou terminar a frase. Você vai ler verso por verso, até que você compreenda o que a minha voz quer te dizer. Ele não falou até que você compreenda o que está escrito lá. O Espírito Santo falou para ele: até que você compreenda o que a minha voz quer te dizer. Olha a profundidade disso. E ele começou a pegar cada texto. Ele ficou preso 9 anos, 2 semanas e 2 dias. Ele decorou a Bíblia inteira. No estudo bíblico, quando ele começou a fazer estudo bíblico comigo, eu me senti tão envergonhado como cristão, porque eu falei que eu vou estudar a Bíblia com quem? Ele é que vai estudar comigo. Eu mencionava um verso, ele dizia onde estava. E na simplicidade dele dizia.
E na simplicidade dizia assim, e esse verso está conectado com esse, está conectado com aquele, está conectado com aquele, fez um estudo bíblico na minha frente. Ele disse, a água está aí, você já disse que eu conheço a Bíblia mais que você, o que me impede de ser batizado? Eu abracei ele e falei, nada, e eu entrei no tanque junto com ele, são 10 até agora. Histórias que nós não temos mais tempo, incríveis. Eu continuo com uma doença que se chama insuficiência cardíaca congestiva. Com essa doença eu vou para o meio da mata e faço 6 horas de enduro com a moto. E os jovens não conseguem respirar e eu estou respirando. Eu queria ler uma coisa do Espírito de Profecia que eu descobri num dos manuscritos de Ellen White, que é muito importante, eu queria ler para vocês. Presta atenção nisso aqui. O título do manuscrito diz assim, através do sofrimento. Olha o que ela escreve. Quando qualquer seguidor de Cristo, por favor, presta atenção nessas palavras. Quando qualquer seguidor de Cristo, através de tristezas e sofrimentos, louva a Deus, Satanás é derrotado com o mesmo poder que Cristo venceu no Calvário. Não é ser hipócrita e falar, eu estou tão feliz, perdi minha perna, né? Mas eu louvo Jesus, estou feliz. Não é isso que ele pede, não é essa hipocrisia. Como eu falo muito, eu recebi um recado uma vez, quando eu tinha Facebook, que dizia assim, um sinal de estar cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, mas poder controlar a sua própria. E eu gostei muito disso, então eu comecei a pedir que o Espírito Santo controle. E eu não consigo ficar quieto. Para vocês que estão controlando o tempo, eu peço desculpas. Mas essa alegria que esses presos têm quando falam de Jesus Cristo, é o que eu queria que vocês tivessem. Eu não sei qual vai ser a resposta de Deus para vocês. Sabe por quê? Às vezes Ele não vai responder. Eu tenho várias que Ele não respondeu para mim. Eu tenho limitações que, até hoje. Mas o pastor falou daquela senhora que estava na cadeira de roda. O milagre dela está resolvido. Quando Jesus voltar, ele vai acontecer. Nossa questão de tempo é limitada. Eu gostaria que vocês escutassem agora o vídeo do Alfonso. Primeiro eu gostaria de pedir que, se fosse possível, colocasse as 2 fotos, porque essas 2 fotos foram a pedido dele, do Alfonso, e eu queria deixar claro que eles me autorizaram a falar o que eu estou falando, e eles me autorizaram a fazer esses vídeos. Essa é a foto do Alfonso. 34º homicídio do ano. Chefe da gangue. Ele dizia quem entrava no bairro para viver ou não. Ele era responsável. E uma coisa interessante que eu queria mencionar, ele me mostrou uma foto que dizia assim, o mais procurado, 250 mil, isso há 15 anos atrás, que era muito dinheiro, dólares. E ele disse, rindo para mim, eles não sabem, eu sou redimido pelo sangue de Deus, e eles põem 250 na minha cabeça. Não tem ideia o meu valor. A outra foto, ele falou, você tem que mostrar essa foto, porque isso é ele hoje. Olha a Bíblia dele em cima do capô. Isso é na frente da igreja, para a glória de Deus. Pode pôr o vídeo dele, por favor. Queria que vocês prestassem. So finally it hit me, and I was like, you know what, I guess this is just what's supposed to be, where I'm getting pushed around, but I'm spreading the word. In a IMAX facility up in Adelanto, California, December 5th, 2014, my Sally was speaking the gospel to me and telling me to give my life to the Lord, to not be a part of the life that goes on in prison. I was going to spend the rest of my life in prison. And so when I thought about it, I said, yeah, I would give my life to the Lord. He repeated to me what's called the Lord's Prayer. I repeated after him. And then from that point on, I started to read scriptures and connect with other Christian brothers in there. Just kept reading and reading and praying and praying. So that's when I actually started my life with the Lord. Probably 2015, another Christian brother in there, he would, lend me books that he would get from Amazing Facts. And so when I was done with one of the books, he goes, look. So, I looked in his cell and he had a stack of he went from 10 to 15 books. Towards around the middle of that stack,
he pulled out a little book and he brought it to the window of the door. He said, I want you to read this one. He said, it's brand new, so I just got it. I haven't read it. And when he showed it to me, it said The Great Controversy. That's the first time I got my hands on an Ellen White book. I was hooked. The author was so biblical, it was just so powerful. And I kept sharing a lot of stuff with the other inmates, like, hey, you guys need to read this book. And even with other books that she had, the other inmates started ordering. I started borrowing from him. I couldn't stop reading Ellen White books from that point on. I didn't know much about the author. I thought the author was still present with us until I found out the author passed away in 1915. It was shocking to me because the books are written so sophisticated, I want to say, even for today's time, the way they're written is so powerful. Just a quick witness, a testimony that I had with a Muslim. He had just walked in, and he was housed at the same tank that I was in. And as I made contact with him, I introduced myself. He wanted a Bible. I didn't have an extra Bible to give him, so I had an Ellen White book, and I gave him Patriarchs and Prophets. And he took the book, and the next day he was just shocked. He said his author's answered all the questions that I've ever had, because he admitted that he didn't believe that Jesus was the Son of God. He didn't believe that Jesus is God. And so with him being so stuck with the Patriarchs and Prophets, he couldn't stop reading, and he just literally repented. So when I seen him the next day, he said he didn't want to be a Muslim no more. Well, I want to be a Christian. What do I do? What do I need to do to be a Christian? And I was so shocked when he told me that. My mouth literally just dropped, and I said nothing. I said, I took him to Romans 10, 9 and 10, go into confessing our Lord and Savior. And I said, just confess. You believe and you'll confess, and then, you start there, you become part of God's church, and we continue with studies, etc. And you learn more. He goes, man, I want to know more. So I got to sit down with him and study with him as much as I could until he actually got transferred to another facility. And then that was the last time I seen him. My ministry in Christ started in prison, and while I was fighting my case, because my case carried a life sentence, up until the point where it was time, where to decide whether I'm gonna do life or be able to see society again. I was at peace with God and complete understanding. It didn't matter if I had to do life. It was just a blessing to be a part of God's church. I remember I looked to my Lord, I said, regardless of what the jury says, I want you to know that I'm happy with your work, and I'm happy with everything you did. You did a good job, you worked hard, you did an amazing job. It didn't matter what the jury was gonna say. I was just happy because I knew my mission was to turn souls to Christ, whether in there or out here. And that mission still stands. So upon release, I typed in Sabbath Keeping Church, and then all that popped up was Seventh-day Adventists. I didn't know anything about Seventh-day Adventists. So at first, following Sabbath, I went to Colton SDA. I went there for 2 Sabbaths. And then a brother of mine lived around the corner from here, Azure Hills, and he was like, hey, there's a Saturday church. On Saturdays, it's packed. And I was like, really? He goes, yeah. So I said, okay, I'm gonna check it out. So I come, the pastor was going over the Desire of Ages, and that's where it shocked me, because at that time I was reading Desire of Ages at home, and I was like, they're going over Desire of Ages? I was like, I got Desire of Ages at the house. So things weren't really clear at that moment that the author that I've been reading this, for several years is connected with the Seventh-day Adventist Church. In search for God's church, I knew that I would find the right place in knowing how they preach the word. I got baptized, thankfully, in 2019. And when members started coming in, studying with us, they got to understand
the importance of baptism, and then they also, by God's grace, were baptized in the church. It's been a good stepping stone for a lot of new members coming to study with us. It's amazing so far, and we're still growing and moving forward. Since I've gotten out, I've been at many jobs so far. I can't even count right now. It's mainly because of Sabbath. A lot of the companies are demanding Saturday work, and of course I would tell them up front, even before starting, that I'm available Sunday through Friday, on Sabbath, that I'm a part of God's church, and I attend on Sabbath. For that main reason, I would get laid off, and then I would have to go look for another job, and then another job. At first it was frustrating. I'm like, man, I just want to stay at one spot so I can work and have a set schedule. But finally it hit me, and I was like, you know what, I guess this is just what it's supposed to be, where I'm getting pushed around, but I'm spreading the word. It's an amazing thing to be able to spread the gospel to a lot of people out there. Just plant the seed and continue going until the Lord says it. God is everything in my life. He can pull you out of the worst situation that you could ever imagine and bring you into a place of health, of strength, of love and fellowship and peace. Because where I came from is a place of darkness, worldly thinking, selfishness, just habits that the world will place on a person until it's too late, where a person can end up like myself. I thought I was gonna spend the rest of my life in prison. I was ready, even though, to continue my mission in Christ, in those walls, if it had to be. But God said, no, I need you out there. Thank God I'm out, and we are still in the movement with God's bidding on a daily basis. God is all powerful. His word is real, it's alive. Amazing things happen in those walls. God is an amazing God. There's no other God. My goal is to continue in the mission that God has given me, which is to make disciples everywhere I go until God says, that's it, your mission has been completed. That's my goal. The Seventh-day Adventist Christian community is heavily involved in sending inmates books, materials, magazines, specifically meaning Signs of the Times, Amazing Facts, the Philadelphia Trumpet of God, Harvest Time books. These Christian ministries heavily flood prisons throughout the United States with books. A lot of the inmates have no clue that, of course, they're Ellen White being Seventh-day Adventist. I didn't have any clue at all. 9 out of 10 books, they're all Ellen White. So it was just to point out how heavy the Seventh-day Adventist Christian ministries are in prison and the inmates here in the United States that I know. I want to say we're doing an amazing job with putting that material out there so that the inmates can read and have some clear insight with the scriptures. Very important, very good for us. Gostaria, Deus seja louvado. Gostaria de pedir que fosse colocado o último, porque nós não vamos ter tempo. Eu tenho 3 vídeos, mas não vai dar tempo. O último é mais curto e é do Rubens. Eu só pedi a paciência de vocês uns minutinhos. Se puder colocar o terceiro, por favor. And then I see my friend Pete on the forklift. He was just sitting there on his cell phone. The first thing that came out of his mouth was, if I believed in the Lord Jesus Christ. I grew up without a father, just me, my mom, my sister. And then I saw my mom going through a lot of things. I remember as a little kid catching her crying. I don't remember if I ever rejected God or anything, but I know I just could not understand. If there was a God, like, why would he allow us to suffer that way? So I think that's what happened, and it led me to go into the darkness, into gangs, and getting in trouble as a young teenager. I kept rejecting God around that time. How he reached me, he actually reached a good friend of mine
He was always in and out of jail. And on the streets, we used to call him Demon. And in that moment, he was locked up in jail, and God reached him in jail. And the day when I found out that he was being released, I was so happy because he was coming out, my friend was coming out. And when I went to go see him, he was dressed differently, and he had a Bible in his hand. I was so confused. He told me that he had something better for me, you know, like he invited me to church. I was telling him like, oh yeah, you know, I'll go, but I will always try to like not go, you know, like. So one day he came to me, but I told him, I was like, again, trying to be like, no, I'll go, you know, I'll go one day. He said, nah, every time I ask you to go, you always like leave me hanging. So he says, I'm gonna take you to church today. So I went, and I remember that first day when I went to church, as we were walking to the church, I felt something inside me. I don't know, it was just pulling me back, like, do not go in those doors, trying to pull me back. And I felt like my friend kind of noticed that. And I remember he just hugged me, and he told me, just keep walking forward, just keep walking towards, you know, the church. And so it just took that one day that when I went inside that church, you know, God touched me and realized that this is where I belong. I ended up getting baptized. Around that time when I got baptized, my mom got sick. The doctors told her that it was cancer, and it was in stage 4. She fell into a depression. She kept saying over and over she didn't want to die, she didn't want to die. So it really hurted me see my mom go through all that. Around that time when I was going to church, I always tried to invite her, she wouldn't go. She had a friend that she was a Christian. She couldn't bear to see my mom that way, so she told my mom, you know, get dressed, you know, like, you're gonna come with me, I'm gonna take you, you can't be in this house, you need to go out. So my mom got dressed, went with her, and she took her to church. And then that one day that my mom went, she accepted the Lord right there. It was like right on the right moment, like right before she got really sick that she couldn't even move out of the bed. She got baptized, you know, everything right on time. And I went to her baptism. I was so happy to see my mom. As she started getting more sick, the doctors basically told us that she didn't have no hope, that she was gonna pass away. I couldn't understand it, and I fell away. But one of the last things that my mom said before she passed away is that she wanted me to go back to church. She said, you need to go back to the Lord, don't let that go. And then when my mom passed away, I got lost, like my foundation just fell and crumbled. After like 15 years being away from the Lord, one day at work, I had a position open in my area. I needed to fill that position. As I was sitting there, I was looking around, and then I see my friend Pete on the forklift. He was just sitting there on his cell phone. Around that time, I wasn't really that close to him. He was just a co-worker. And I asked him if he was interested of learning something new, and he just lit up with a big smile and said that he's been waiting for this opportunity for a long time. And so I told him, like, great, you know, I'll talk to my manager so I could bring you in for training. And I remember that first day when he sat with me to train, the first thing that came out of his mouth was, if I believed in the Lord Jesus Christ. That kind of shocked me because it was a long time that I haven't heard someone speak to me about Jesus. And so I started giving him a small testimony of myself, that I grew up Catholic, how I got baptized and everything. And after that, he told me, well, the Lord is calling you back. You know, he's calling you back to come back to him. I just felt that like that was the Lord calling me. One of the most important things that he told me is that to read the Bible, you got to get into the scriptures. And that right there started my relationship with God. Started learning how to build my foundation on the rock, which the rock represents Jesus Christ. To meet, you know, my friend Pete, that was a blessing, and I see that all over at work. You know, he's always talking to everyone, every new employee, always telling them about Jesus Christ. And finally made the decision to go to church with him, and then start going to his Bible studies, which I love.
And I feel that's building me even stronger. And so in April 15, I finally got baptized and accepted the Lord Jesus Christ in my heart. And it was just the best decision that I've ever made. And now it's just been building me stronger, making me the best example for my family. You know, forget about money, forget about gifts, forget about all that. This is like the best thing I have ever done for my family. It's like the best gift. Pray for our family and for our friends that, you know, one day they might open their hearts for Jesus to enter and change them. Right now my focus is to just build my relationship with Him. I take my Bible every day with me. Every time you read your Bible, you spend more time with Him and you get to know Him, and your love, your trust and faith will start growing more and more. I'm still learning, but my goal is to teach other people and to bring them to Him, you know, and that one day they receive them in their hearts and get baptized. O nome Pete, que ele mencionou várias vezes, era o terceiro vídeo que a gente infelizmente não tem tempo de mostrar para vocês. E eu vou resumir bem rápido, que o Pete é uma pessoa que tinha uns passadores assim na orelha bem grandes, todo tatuado. E quando o Rubens olhou ele na empilhadeira, que ele mencionou aí, ele achou estranho, porque ele disse, como que uma pessoa que tem essa aparência, a primeira coisa que saiu da boca dele foi perguntar para mim se eu conheço Jesus Cristo. E aquilo chamou a atenção dele. E é uma lição para nós. Nunca julgar as aparências, porque a resposta do Pete, para mim, eu vou encerrar com isso, ele disse assim, o que todos que me veem não sabem é que eu tenho o nome Jesus tatuado no meu coração. Eu gostaria de pedir que a gente ficasse em pé para terminar com uma palavra de oração. Deus de misericórdia, de um amor infinito, tão infinito que nós não podemos compreender, a gente só consegue aceitar. Tenha misericórdia de nós. Transforma o nosso coração mais semelhante ao coração de Jesus Cristo quando andou aqui. Escolheu as pessoas que nós jamais escolheríamos. Transformou os escolhidos. Nos ajuda a entregar o nosso coração de tal maneira que as nossas falhas, a nossa maneira ruim de julgar e ver as situações possam ser transformadas na maneira como o Senhor vê. Entregamos cada vida aqui presente nas Suas mãos. Entregamos tudo o que foi feito e dito para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém.